Mais de 25 milhões de eleitores não foram às urnas no primeiro turno. Resultados confirmam o enfraquecimento do PT depois da Operação Lava Jato. Os petistas perderam quase metade dos vereadores. Prefeito eleito de São Paulo diz que vai priorizar a saúde e que não tentará reeleição. Sou contra pessoalmente a reeleição, não acho positivo dentro da política brasileira. 55 municípios do país terão segundo turno na eleição para prefeito. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, buscam alianças. Motorista é preso depois de atropelar 26 pessoas no Paraná. Bandidos roubam mais de 30 milhões de reais em joias da socialite Kim Kardashian em Paris. Parece um enredo de cinema, até mesmo na forma como os ladrões fugiram. Representante do governo colombiano na negociação com as Farc pede demissão após plebiscito rejeitar acordo de paz. O Brasil terá 7 vagas na Copa Libertadores do ano que vem. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez em 24 anos, a disputa pela Prefeitura de São Paulo foi decidida já no primeiro turno. É isso aí. Eleito com mais de 3 milhões de votos, João Dória afirma que a vitória é o fim da velha política. Candidato à reeleição em São Paulo, Fernando Haddad, do PT, cresceu na reta final da campanha, mas não conseguiu levar a disputa para o segundo turno. O PT sofreu uma grande derrota nesta eleição. O partido perdeu mais da metade das prefeituras que administra. E olha esses dados, as abstenções, votos nulos e brancos foram significativos em algumas capitais do país. Em 9 delas superaram os votos do primeiro colocado na disputa pela prefeitura. Para especialistas, o resultado demonstra descontentamento da população. Com a gente aqui no estúdio está Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite, seja bem-vindo. Quais foram as principais marcas desse primeiro turno das eleições municipais, Kennedy? O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul repudiou a decisão de um juiz eleitoral de barrar a imprensa durante o voto da ex-presidente Dilma Rousseff em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, o resultado do primeiro turno põe fim a 8 anos do PMDB à frente da prefeitura. A luta agora é para conquistar o apoio dos candidatos derrotados. E 8 capitais decidiram a eleição para prefeito já no primeiro turno. 7 dos vencedores já governam as suas cidades. O vice-governador de Goiás, José Eliton, negou que tenha ocorrido uma briga entre o atirador e o candidato a prefeito de Itumbiara, José Gomes da Rocha, assassinado na semana passada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A socialite Kim Kardashian voltou aos Estados Unidos depois de ser assaltada à mão armada em Paris. Os bandidos invadiram o apartamento onde ela estava hospedada e levaram mais de 30 milhões de reais em joias. Mais de 10% dos brasileiros que estão endividados têm mais de 60 anos. O número preocupante foi divulgado pela Serasa Experian. Um pesquisador japonês venceu o Prêmio Nobel de Medicina. O chefe das negociações do governo colombiano com as Farc se responsabilizou pelo fracasso do acordo de paz e pediu demissão. Apesar da derrota no plebiscito, o grupo guerrilheiro disse que vai manter o cessar-fogo. 58 mil mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama este ano no Brasil. Por isso, durante o mês de outubro, um ônibus cor-de-rosa vai rodar pela capital paulista, levando informações sobre os direitos das pacientes, incluindo a cirurgia de reconstrução mamária. De cada 3 pacientes que se tratam pelo SUS, apenas uma faz a cirurgia. Você vai ver daqui a pouco. Presidente Temer diz que alta abstenção é recado de eleitores aos políticos. Brasil terá no mínimo 7 vagas na Copa Libertadores. E a mudança anima até clubes que pensavam apenas em escapar do rebaixamento. Você vai ver já já.
Em 18 capitais brasileiras, as eleições serão decididas somente no segundo turno. Em Porto Alegre, houve surpresa nas urnas. O governo Michel Temer deve ser beneficiado pelo resultado desta eleição, com o crescimento do PMDB e do PSDB. Bom, nós voltamos aqui com o companheiro Kennedy. Agora, duas questões para você, Kennedy. Como é que foi o papel do governo Temer e o desempenho de PSDB e PMDB? O presidente Michel Temer chegou no fim da tarde a Asunción, onde se encontra com o líder paraguaio Horácio Cartes. Antes, na Argentina, Temer negou que tenha tentado fugir de protestos na eleição. Você vai ver a seguir. O que é que o futebol tem a ver com a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte? Aumento de vagas na Libertadores põe mais tempero no Campeonato Brasileiro. É já já. Dois acidentes graves em São Paulo deixaram 3 mortos. Em um deles, o carro levava 8 pessoas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.